Estou recebendo aqui no programa, pela primeira vez como secretário de Estado, o amigo César Miranda, que é secretário de Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso. César, seja bem-vindo comigo. Obrigado aí pela sua presença, viu? Muito obrigado e parabéns agora ao vivo pelo estúdio, muito bonito, qualidade excelente. Parabéns. Muito obrigado. Bom, a sua vinda aqui é bastante oportuna porque um dos assuntos hoje mais discutidos no Estado de Mato Grosso e com um destaque na Assembleia Legislativa tem sido, obviamente, os incentivos fiscais que o governo do Estado de Mato Grosso tem trazido à tona com o desejo, obviamente, de derrubar alguns, com a intenção, obviamente, de equilibrar o setor aqui no Estado. Como vocês estão se preparando, obviamente, para avançar nesta pauta? Bom, eu queria primeiramente, Agnello, aproveitar a oportunidade para explicar à população o porquê disso tudo. Durante muitos anos houve a famosa guerra fiscal entre os estados. Sim. Todos os estados concediam incentivos ou davam facilidades para que uma indústria Y ou Z viesse para o estado aqui ou para outro estado. Só que todos esses incentivos, durante todos esses anos, eles foram contra o que dizia a Constituição Federal, porque qualquer incentivo para um estado dar tinha que ser aprovado no Conselho de Secretários de Fazenda, o CONFAS. Sim. Até que um estado começou a entrar na justiça contra outro e essas ações começaram a chegar ao Supremo Tribunal Federal. Quando chegou no Supremo, o Supremo falou, bem, se eu decidir isso daqui, eu acabo com todos os incentivos, porque todos os incentivos do Brasil, não são só os de Mato Grosso, de todos os estados, são inconstitucionais. E aí você imagina a situação, quer dizer, os estados, do momento que fosse declarado inconstitucional o incentivo que ele dava, ele ia ter que cobrar para trás das empresas os impostos que elas não pagaram. Sim. Criou uma situação insuperável. E aí o Congresso Nacional, e é o papel dele, aprovou a Lei Complementar 160. O que ela dizia, em resumo? Olha, cada estado vai comunicar ao CONFAS os incentivos que dá hoje, certo? Eles chamam de depositar no CONFAS, quer dizer, cada estado, e o Mato Grosso assim o fez, pegou todos os incentivos programáticos ou não e levou ao CONFAS e falou, esses são os incentivos que as empresas têm. Quantas empresas são beneficiadas hoje no estado de Mato Grosso com os incentivos fiscais, César? Aí vem uma outra questão, posso explicar daqui a pouquinho? Sim, claro. Então, e isso foi feito. E o CONFAS e a lei complementar deram um prazo para que os estados pegassem esses incentivos que eles tinham interesse, cada um deles, de manter e mandasse uma lei para a Assembleia para que eles fossem reinstituídos. O prazo é agora, 31 de julho. Certo. Certo? Qual foi a grande dificuldade? Existem dois tipos de incentivo. Eu vou falar de uma forma simples para que todos possam entender. Existe o incentivo programático, que são aqueles que ficam no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento, que é o incentivo para você atrair uma nova indústria. Então, qual que é a grande diferença do programático para os demais que eu já vou explicar? O programático é o seguinte, uma indústria que não existe em Mato Grosso, sim, certo? Eu vou chegar e falar, Agnello, traga a sua indústria para Mato Grosso, certo? E do imposto que você vai ter que pagar quando ela estiver funcionando, eu vou lhe dar um abatimento de 80%. Então, isso é um programa de governo para atrair empresas. Gerar empregos, isso, produção. E aí enfim, vem uma grande confusão. E existem incentivos que são dados pelo próprio CONFAS que eu gosto de chamar de renúncia para as pessoas entenderem melhor. Por exemplo, os produtos da cesta básica não pagam ICMS. Isso é uma renúncia. Qual que é a diferença, então, do que é programático para o que é renúncia? O programático é um imposto que não existe, a indústria não existe. Você está dizendo que vai dar para ela vir poder gerar esse imposto aqui. Sim. O outro já é um imposto que existe, que o Estado tem direito de cobrar, que ele está abrindo mão de cobrar. Sim. Como na questão do IPVA, certo? Acima de uma certa idade, ou para carros mais antigos. Então, isso é uma renúncia fiscal, correto? Então, o porquê que o Estado agora, a Assembleia, o governo do Estado encaminhou esse projeto de para que sejam reinseridos os incentivos de Mato Grosso, porque tem uma decisão de uma lei complementar, que é uma lei federal, e o prazo é 31 de dezembro. Houve uma grande dificuldade por parte da Secretaria de Fazenda, e isso é natural e fácil de explicar, que o que é programático que está na SEDEC é fácil.
respondendo sua pergunta, em torno de 400 empresas. 400 empresas. Isso, certo? Esses são fáceis de serem controlados, que são os incentivos programáticos. Eles têm toda uma tramitação, que vai mudar, vai melhorar muito, vai simplificar muito nessa nova lei. Que foram empresas convidadas para estar aqui, para vir para o estado de Mato Grosso, tá? Exatamente. Para gerar emprego, renda, enfim. Agora, os incentivos que são controlados pela Secretaria de Fazenda, como as renúncias, os benefícios, teve que fazer um grande trabalho de pesquisa, eu brinco que foi um grande garimpo, porque teve que pesquisar lá atrás, os últimos 15 anos, tinham coisas que nem a Cefaz sabia que estava dando de incentivo. Porque coisas antigas, dadas por portarias de secretário, por decretos... Isso estava fora de controle aqui no estado de Mato Grosso? Não é que estava fora de controle. César, porque da maneira como você fala, dá a impressão que estava meio fora de controle isso. Era uma coisa que acontecia naturalmente, mas no momento que você vai fazer uma lei que fala, olha, esse aqui eu quero manter, esse aqui eu não quero manter, certo? Você tem que ver o que está acontecendo. Então, teve que ser feito um trabalho de pesquisa e de reanálise. Por isso que você vê, antigamente você mandava uma LOA, por exemplo, para a Assembleia, tinham 7 linhas. Hoje vão dar 70 linhas, porque é uma série de benefícios que já existiam, estavam sendo praticados em Mato Grosso, de coisas antigas, teve que ser pesquisado para poder mandar para a Assembleia para dizer, olha, esse aqui nós vamos manter, esse aqui nós não vamos manter. Certo. Agora, a grande polêmica em torno desse assunto, secretário César, consiste, então, em cima dessas empresas que vieram para cá com esse regime, conforme você disse, programático. Foram convidadas para vir para o estado de Mato Grosso. O governador Mauro Mendes disse que, na gestão do ex-governador Silval Barbosa, banalizaram a questão dos incentivos fiscais. Muitas empresas passaram a gozar desse benefício sem merecer, né? E muitas dessas empresas estão hoje operando com uma margem de lucratividade muito acima dos 100%, né? Gerando um verdadeiro desconforto para o estado de Mato Grosso e agora tudo isso precisa ser revisto. Especificamente falando destas empresas sob o regime programático, qual vai ser a atitude do estado? Tá, aí são 2 assuntos. Primeiro, que o governador Mauro Mendes colocou que não é ele quem disse foi o próprio ex-governador em delação, que tinham havido coisas erradas durante a gestão dele em relação aos incentivos fiscais. Sim. Então, o que o governador Mauro Mendes colocou é que isso é público, é notório, está em delação premiada, né? E a segunda coisa é o seguinte, o que aconteceu no passado? Os incentivos eram dados em cima de produtos e não de segmentos. E isso vai mudar com a nova lei. Como que vai ficar com a nova lei? Nós temos um conselho no estado que chama Condeprodemat, que é um grande conselho econômico, certo? Onde participa a iniciativa privada e o governo. E esse conselho vai determinar o percentual de incentivo por setor. Então, o setor da indústria de etanol de milho, o percentual vai ser esse. O setor de bebidas, o percentual vai ser esse. Claro que em cima de análises técnicas, tributárias e com uma decisão, uma votação em conselho. Posto isso, você acaba com esse tipo de coisa, porque vai ser dado isonomia para o setor. Acaba aquela história da sua empresa ter 80% de incentivo e a minha ter 60%. Isso não vai acontecer mais. Todos vão ter o mesmo incentivo, até porque é uma concorrência desleal dentro de um mesmo segmento econômico, certo? Bom, em cima dos programáticos, como funciona hoje? Você tem que contratar um projetista, na maioria das vezes, porque é uma burocracia louca, né? Você conhece o Estado, ele tem que fazer um projeto, dar entrada na SEDEC, aquilo tramita, tem empresário que está aguardando há mais de 1 ano para ter uma resposta se ele vai ter direito ao incentivo ou não tem. Isso muda. Vai ser simplificado e dado segurança jurídica e com isonomia em cada segmento econômico. Como que vai funcionar? O empresário daqui de Cuiabá, de Apiacás ou da Indonésia, ele vai entrar no site da Secretaria de Desenvolvimento, vai ter lá, olha, o meu setor é o setor X. O incentivo que o Estado dá para esse setor como um todo é de 80%. O Estado conversou com esses setores? Sim. O governo conversou com cada um deles? Porque o que nós estamos vendo aí é o setor produtivo, de uma maneira geral, chiando barbaridade, porque eles dizem em uma só voz que o governo está propondo na mexida dessa
taxação dos incentivos fiscais, derrubada deles, manutenção, enfim, é um verdadeiro aumento de impostos. E aí isso vai gerar o aumento do combustível, dos alimentos, do vestiário, material de construção, enfim. Há uma insatisfação nesse momento. Também peço licença para te responder em seguida. Então, como vão funcionar os programáticos? Você vai colocar suas certidões estaduais, vai preencher um termo de opção, dizendo, olha, eu quero incentivo para esse tipo de indústria, minha indústria chama tal, os sócios são fulano, e aquilo vai tramitar naturalmente, sem precisar falar com o secretário, sem ir na SEDEC para falar com o servidor, para ver se vai aprovar ou não. Aquilo vai ser automático. Nem conselho não vai ter mais. Mas quem vai ali avaliar todo esse processo? Não tem avaliação porque ele é tão simples que não precisa de avaliação. Você tem certidões estaduais? Tem. Você vai informar que tipo de empresa, que tipo de segmento você quer participar, onde é a sua indústria, que município que funciona, seu endereço, os sócios, e você tem direito ao incentivo. Por quê? Porque a SEDEC, em vez de ser um cartório, vai passar a ser um órgão que vai fazer monitoramento e fiscalização de quem está fruindo com incentivo. Em relação ao que você colocou dos empresários, o que houve foi um pouco de desinformação, né? No primeiro momento, o projeto chegou na Assembleia, tivemos 2 audiências públicas, a Assembleia é uma casa política, houve muito discurso político, e é natural que isso aconteça, mas do momento que o próprio governador e depois as equipes técnicas, tanto da Secretaria de Fazenda como da Secretaria de Desenvolvimento, começaram a sentar com os setores, essas questões foram dirimidas e, obviamente, esses setores trouxeram também pontos positivos para serem incluídos no projeto. Tudo aquilo que vem para melhorar é bem-vindo. O que o Estado não pode perder o Estado está em recuperação fiscal. O Estado tem um desequilíbrio fiscal. Do momento que você vai dar incentivo para incentivar um segmento específico, você vai ter uma renúncia de receita aqui. Isso tem que ser compensado de outro lado, para a gente não perder a arrecadação. Então, hoje isso está, eu diria para você, 99% pacificado. Os setores já sentaram, indústria, comércio, o agro, e alguns pontos, obviamente, vão acabar sendo decididos pela Assembleia, porque são questões de governo, né? Eu tenho dito e falo isso com muita tranquilidade, a situação que o governador Mauro Mendes assumiu o Estado, uma situação muito ruim. A própria imprensa, a população sabe disso, são quase 4 bilhões de déficit fiscal. Quer dizer, então muitas vezes você é obrigado a tomar decisões que são necessárias, não que te agradam. E quanto que, o que o governo espera ou pretende, obviamente, arrecadar para melhorar exatamente o caixa do estado de Mato Grosso com essa reengenharia, né, e trazer de volta ao equilíbrio a questão dos incentivos fiscais? Olha, a gente só vai conseguir ter essa resposta a hora que finalizar o projeto na Assembleia. Sim. Né? A gente Mas não existe nenhum estudo, não, olha, há a possibilidade aí de nós conseguimos elevar aí para X. O que está se falando é em torno de 500 milhões, 5% da arrecadação, né? Mas esse não é o foco principal do governo. O governo não pode perder a arrecadação, isso é uma questão que é inimaginável, Sim, porque a situação é muito difícil, e o governo precisa fazer uma justiça fiscal, certo? Dentro de Mato Grosso, para corrigir algumas distorções e, obviamente, ter condições de ter um programa atrativo de desenvolvimento para que a gente possa gerar novos investimentos e, consequentemente, empregos, renda, etc, etc. no Estado. E tornar o Estado mais produtor, mais industrializado, Com que certeza, é a grande expectativa com certeza. dessa população, Com até porque nós certeza. estamos falando da geração de renda, emprego e muito mais. Conversamos nesta manhã, já tarde, com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, César Miranda Lima. César, eu penso que ficou clara aí a sua explicação, eu penso que o nosso querido telespectador entendeu aí qual é a proposta do governo do Estado e vamos, assim como você disse, aguardar para saber o que vai ser de fato definido na Assembleia Legislativa nos próximos dias aí. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade. E todos aqueles que estão nos assistindo podem ter certeza que esse é um governo que veio para resgatar o desenvolvimento de Mato Grosso e trabalhar muito para que você, cidadão, tenha a melhor saúde, a melhor educação, a melhor segurança. Não tem como fazer isso sem receita. A gente tem que levar serviço de boa qualidade para o cidadão
e pode acreditar no governo Mauro Mendes, pode acreditar em Mato Grosso, que esse é o estado do momento. Em outras palavras, não tem como fritar um ovo sem quebrar primeiro a casca. É isso aí. Né?